Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gaba, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a primeira leitura coletiva do clube, que é A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada. Então é um livro de vários contos do Gaba, que eu tenho duas edições. A edição da Vitória, que é a edição da Record, tem 158 páginas, se eu não me engano. Uma gramatura bem bonita, assim, bem fácil de ler, e ela é em português. Aqui tem a edição que eu comprei, da editora De Bolsillo. Ela é uma edição em espanhol, publicada na Argentina e Espanha, que traz a mesma quantidade de páginas que da editora anterior, mas num formato mais enxuto e numa gramatura menor. Então vocês podem ver, eu tive a oportunidade de ler as duas versões, eu li metade nessa aqui, os três primeiros contos eu li aqui, e os três últimos contos e o conto principal eu li aqui. Se eu não me engano, são 6 contos no total. Deixa eu confirmar aqui, né, se eram 6. É isso mesmo, o primeiro conto é um senhor muito velho com umas asas enormes. O segundo conto é o Mar do Tempo Perdido. O terceiro conto, o afogado mais bonito do mundo. O quarto conto, Morte Constante para lá do amor. Daí o quinto conto, A Última Viagem do Navio Fantasma. O sexto conto é Blackaman, o Vendedor de Milagres. E o último conto é A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada. Então eu li a maioria aqui, então na verdade eu li os 3 primeiros aqui, eu li os 3 últimos e o conto principal, que é o conto que dá nome à obra, eu li também aqui. Então eu li a maior parte aqui. Vamos lá. Mas eu ia sempre anotando nesse aqui, que é meu, né? Porque eu não posso anotar nas obras da Vitória, quando eu leio, que eu tiro de interpretação, quando eu termino. Não vou comentar todos, senão o vídeo ficaria muito extenso, mas vou comentar aqueles que eu acho que tem uma perspectiva mais significativa. O primeiro conto, né? Que é quando eles encontram um senhor muito velho, com asas muito grandes, mas numa situação de muita miserabilidade, né? Ou seja, as pessoas que encontram, elas não têm muita noção do que é aquele senhor. E elas gradativamente começam a objetificar ele, no sentido de vender visitas para pessoas, né? Ou seja, eles imputam a ele uma visão santificada, né? Bom, um homem com asas, logo para eles é um anjo. Então eles imputam a visão deles em relação ao outro e começam a vender. Mas conforme o tempo passa e aquele homem não realiza milagres, não realiza nada que comprove sua santidade, as pessoas vão perdendo interesse e eles vão cada vez mais maltratando. Até que eu não vou dizer o que acontece com esse homem, né? Mas aí então nós temos nesse primeiro conto uma reflexão muito interessante da questão da existência, né? Como ela precede, por exemplo, a essência. Aquela pegada mesma do Sartre, né? E nós temos muitas reflexões interessantíssimas, né? Como eu notei que é um tratado de curiosidades, né? A vizinha, por exemplo, uma vizinha dos que encontraram vê ele como uma criatura divina e eles cobram ingresso, né? Mas há uma decepção quando ele não realiza milagres. A gente tem a questão da indiferença diante dos espetáculos, ou seja, o quão diferente a dor do indivíduo e eles buscam uma espiritualização. Tem a questão da fé como comércio, né? Então são uma série de reflexões que esse conto relativamente pequeno nos traz e é bem interessante. O Mar do Tempo Perdido ele é bonitinho, né? Ou seja, ele traz uma certa pegada em relação ao simbolismo, à presença constante da memória, né? A espera de um passado que acaba não passando, rotinas repetitivas e lembranças, né? Promessas que nunca se cumprem. Então é interessante isso. Começa com uma mulher lá que faz um pedido muito interessante ao seu marido. Daí, depois disso, como eu falei para vocês, vem o conto que eu acho bem interessante, segundo o melhor, ao meu ver, né? Até talvez não melhor que o da Erendira, mas esse aqui é interessante, que se chama O Afogado Mais Bonito do Mundo. Crianças estão brincando numa praia e acham uma coisa grandona. Nisso até acham que é uma tartaruga gigante, algo muito grande. Quando se retira os adultos se retiram ele, começam a limpar, percebem que é um homem, só que é um homem muito grande e muito bonito. E chama muita atenção porque é uma comunidade de pescadores muito pobre. Ninguém lá é muito grande, ninguém lá chega a ser gordinho, né? Ninguém lá tem acesso à comida com facilidade. Então, o encontrar aquele cadáver bonito, aquele cadáver gordo, robusto, faz eles perceber o quão pobre eles são. E aí isso é interessante, né? Eles percebem a pobreza e a limitação do lugar e, com vergonha da sua pobreza e limitação, eles prometem então que eles vão melhorar, para que quando o próximo afogado aparecer, ou se tiver um próximo afogado,
para que esse afogado pareça mais com eles, porque esse em nada parecia por causa da limitação. A gente tem muita pegada aquela da questão do trágico sendo um instrumento de despertar da mudança para aquela comunidade, né? O significado das vidas que eles projetam neles mesmos. Então, a partir desse momento trágico de encontrar um cadáver, eles refletem também sobre as limitações de existência da sua própria comunidade. Então, o trágico passa a ser um pontapé da mudança da realidade daquela comunidade. Destruindo aquela ideia de que o trágico não cria, que o trágico só destrói, mas o trágico, se compreendido, estudado e entendido, pode ser pontapé de mudança. Então, basicamente, o Estevão, né, que é como eles chamam o cadáver, ele passa a ser um espelho para que a própria comunidade se olhe e assim busque uma mudança. Então, assim, esse para mim foi o conto mais bonito, tirando o conto da Erendira, né? Que claro que o do outro é muito grande. Tem depois a última viagem do navio fantasma, então não é um conto que realmente relata a última viagem desse navio. É interessante que parece que o narrador não respira, né? Ele vai blá, mas ele é um conto interessante. Não é um dos melhores, mas é interessante. Outro que eu acho bem significativo é Blacaman el bueno vendedor de milagres, né? O Blacaman, o bom vendedor de milagres, que é tipo um charlatão que sai vendendo coisas por comunidade, né? Ele tem muito aquela pegada da fé como uma forma de sobrevivência, né? Aquela ação da fé, da melhora, da cura, a sobrevivência social a partir de perspectivas distintas, de tentar conseguir sobreviver em um mundo que lhe dá muito pouco. Então é muito interessante, isso é um conto bonitinho. E por último, mas não menos importante, chegamos a o conto de a incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada. A Erendira, ou Erendira, não sei se a pronúncia correta, ela no início do conto ela é muito explorada pela avó. Já no início ela é explorada, a avó trata ela como uma empregada, ela tem que limpar tudo, arrumar tudo. Um dia depois de muito trabalho, ela vai dormir cansadíssima e deixa as velas acesas e as velas botam fogo na casa. A avó fica puta da cara com a casa pegando fogo e se perdendo tudo. E daí a partir desse momento ela diz que a Erendira vai ter que pagar todos os prejuízos que ela deu. E olha só como a velha decide fazer ela pagar. Ela obriga a moça a se prostituir. Ela leva ela para uma série de povoados do entorno e vai vendendo ela. E conforme vai vendendo muito, o preço vai caindo. Chega a formar filas de homens para acessar ela. E uma história de muita dor, muito sofrimento. Ela vai fazendo isso. Claro, todo o realismo fantástico e do Gabo envolto na trama. E daí fica aquela pegada, né? O que pode libertar ela? O que pode salvar ela? Daí vem mais aquela pegada do amor. Ela encontra Ulisses, né, um rapaz que se apaixona por ela, e o rapaz vai tentar salvar ela. As histórias têm uma série de estratagemas, buscam pensar alguma ação, etc, etc. Tem outras coisas da realidade latino-americana presentes, né, em relação ao longo da obra, né, a objetificação da mulher, etc, etc. Então, o que nós nos debruçamos, né? Eu não vou contar o final da obra, se ela escapa ou não escapa, só que eu acho que a reflexão mais importante, eu até conversava ontem com a Vitória, é de que uma dor existencial, né, uma dor interna, uma realidade dura, onde os indivíduos sofreram muito, onde tu viveu dificuldades magníficas, elas te marcam tanto que às vezes tu consegue a liberdade externa, mas a interna não lhe permite viver, né? Ou seja, a liberdade externa ela não implica na liberdade interna, né? Que ela te continua aprisionando quando o trauma é muito significativo. E ao meu ver, a interpretação que eu fiz, a Vitória teve uma interpretação diferente, no final da obra, não foi nem só o rapaz que salvou ela, porque ela não conseguiu ser salva. A sua dor interna era tão grande, era tão pesada, que mesmo quando se concretiza a liberdade externa, ela não consegue viver. Ela ainda volta para aquela dor. E ela continua numa fuga incessante. Talvez ao longo dessa fuga ela vai conseguir entender e ela vai se salvar. Daí rompendo com uma dicotomia de que precisa de um agente externo, né, um homem salvador. Mas não fica claro. Então, assim, a minha reflexão final é que se não tratarmos as dores internas sobrepujarão até a liberdade externa, impedindo que a gente possa viver plenamente feliz. Então, pessoal, espero ter gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima.